Vamos estudar. Vamos estudar. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estação Pimpolhos. Hoje é aula de língua portuguesa. Se você vem procurando outra aula, vou deixar linkado aqui no izinho, é só você procurar na playlist e assistir a sua aula. Aproveita, já deixa o seu like aí no vídeo, deixa o seu comentário também e fica atento que nós temos a frase secreta durante o vídeo. Dito isso, vamos para a aula! Antes da gente começar a aula mesmo, vamos para a correção da nossa aula da semana 26. Se você não sabe aí qual é a atividade da semana 26, vou deixar linkado aqui no izinho também essa aula para você dar uma olhada. Então lá na nossa aula dizia o seguinte na atividade 1. Copie as 3 primeiras estrofes do poema no caderno, mas passe todas as palavras possíveis para o plural, sem esquecer da coerência textual. Então aqui eu já vou trazer as frases feitas com todas as palavras passadas para o plural, e aí eu vou explicando. Na primeira estrofe nós tínhamos assim, no primeiro verso, a cidade ideal de um cachorro. E no plural fica as cidades ideais de uns cachorros. Nessa frase, se vocês prestarem atenção, todas as palavras mudaram para o plural. Inclusive a palavra dum, né? Que a palavra dum, na verdade, não é uma palavra bem certa da gente usar. Por que a gente usa dum? É porque ela é a junção da preposição de mais o artigo um. Então fica de1, a gente junta tudo e fica dum. E aí tem que passar para o plural, porque a palavra dum está concordando com cachorro. Se o cachorro, que é o substantivo, mudou para o plural, então a palavra dum também tem que mudar para o plural, porque está concordando ali com o substantivo. Por isso que fica as cidades ideais de uns cachorros. Próximo verso. Tem vários postes por metro quadrado. Lá no texto original vai estar escrito assim, ó, tem um poste por metro quadrado. E aí agora, se vocês prestarem atenção, algumas palavras daqui não estão sublinhadas. Por quê? Porque as palavras não sublinhadas são as palavras que não foram modificadas. As sublinhadas, elas foram passadas para o plural. A primeira palavra é a palavra tem. E ela tem uma diferencinha da palavra tem, né, do verbo tem lá do texto original. Por quê? Porque ela tem um acento circunflexo. E para que é esse acento circunflexo? Quando o verbo tem, né, que está conjugado aí, né, que alguém tem, né, vai estar conjugado na terceira pessoa, ele vai ter que ir um acento circunflexo para diferenciar que ele estava no plural e não no singular. E aí nós temos assim, ó, no texto original nós tínhamos assim, tem um poste por metro quadrado. Esse a gente já estudou ano passado, estudou esse ano também, que esse pode ser ou artigo ou numeral. Aí nós temos que ver a frase para entender o que é. Nesse caso, o ele vai ser um numeral, porque ele está dizendo que o cachorro, na cidade ideal do cachorro, tem um poste por metro quadrado, né? Podia ser 2, podia ser 3, podia ser 4. E aí, como é que a gente vai fazer o plural de nós não podemos colocar uns, porque daí o uns seria se a palavra fosse um artigo indefinido. Então a gente mudou essa palavra, que cabe em várias palavras. Pode ser vários, pode ser muitos, pode ser alguns, né? Então o prof escolheu a palavra vários. Tem vários postes por metro quadrado. E por que metro quadrado não virou metros quadrados? Porque metro quadrado é o nome de uma unidade de medida. Então, metro quadrado. A gente não fala metros quadrados, tá? Porque são vários postes por metro quadrado, por um lugarzinho só, que significa essa frase. Próximo verso. Não tem carros, não corremos, não morremos. No texto original está dizendo, não tem carro, não corro, não morro. Tá? Essa palavra tem é a mesma coisa da palavra de cima, ela passou para o plural, por isso ela tem um acento circunflexo. O carro virou carros, e aí está dizendo lá no texto original, não corro e não morro. Tá? Então ele está na primeira pessoa do singular. Eu não corro, eu não morro.
aí eu tenho que passar para a primeira pessoa do plural. Então, nós não corremos, nós não morremos. Só que aqui não aparece o nós, né? Só fica não corremos, não morremos. E o último verso dessa primeira estrofe, e também nunca ficamos apertados. Então as palavras que mudam é ficamos apertados. Lá no texto original é e também nunca fico apertado. Vamos aí para o segundo verso. As cidades ideais das galinhas. Mesma coisa ali do primeiro estrofe, primeiro verso, né? Muda todas as palavras. Tem as ruas cheias de minhocas. Então, mudou o verbo tem, que ele passou para o plural, por isso ganhou acento circunflexo, o prof já explicou. E a palavra minhocas também passa para o plural. A palavra ruas e a palavra cheias e também a palavra as, ela já estava no plural, por isso que o prof não sublinhou. As barrigas ficam tão quentinhas. Então, olha só, nós temos aqui as barrigas ficam e quentinhas. Todas essas palavras vão para o plural, porque está se referindo tudo ali à palavra barriga, né? Então, no texto original é a barriga fica tão quentinha, aqui é as barrigas ficam tão quentinhas. Que transformam os milhos em pipocas. Quem transforma os milhos em pipocas? As barrigas. Então, se são as barrigas, é transformam e não transforma, né? Porque a barriga transforma, as barrigas transformam. Os milhos em pipocas. E essas duas palavras ficaram aí, mudaram para o plural. Terceiro verso. Atenção, porque nestas cidades, então passou para o plural ali, nesta cidade, corre-se a toda velocidade. E aqui nós temos o primeiro verso dessas três estrofes que não muda nenhuma palavra, né? Corre-se a toda velocidade, não muda nada, porque não dá para falar correm-se, porque esse aqui nós temos um sujeito oculto, a gente não sabe quem que é o sujeito aqui, né? Quem que corre a toda velocidade. É alguém, mas nós não sabemos quem. Então, corre-se a toda velocidade. E não pode ser a todas as velocidades, porque nós não estamos escolhendo velocidades, né? A toda velocidade é uma expressão, né? Que significa corre muito rápido. Então, corre-se a toda velocidade não muda. E atenção que os negócios estão pretos, né? Aqui a gente também usa como expressão o negócio está preto e a gente passou essa expressão para o plural. Os negócios estão pretos. Significa que as coisas não estão boas, né? É isso que significa essa expressão. Restaurantes já estava no plural, assando galetos. E aí essa palavra vira plural porque ela estava no singular. Então, essa é a correção aí do seu texto, assim que você devia ter copiado essas estrofes. Se você deixou alguma palavra aí que ficou no singular, corrige. Eu tenho quase certeza que a maioria de vocês não fez o acento circunflexo nos verbos tem, né? Porque é uma coisa que a gente só vai aprender com muita leitura, muito estudo. Então, coloca o acento aí, verifica as outras palavras. Aí na atividade 1, mas na letra B, dizia assim, ó, circule todos os substantivos das estrofes, de azul os substantivos femininos e de verde os substantivos masculinos. Então nós temos ali o nosso poema, que a gente acabou de passar para o plural, e aí eu tenho que circular de azul os substantivos femininos, que são cidades, aí repete cidades lá embaixo, galinhas, ruas, minhocas, barrigas, pipocas, cidades de novo e velocidade, né? Talvez vocês tenham dificuldade na palavra velocidade, mas ela é um substantivo feminino, ela é o nome de alguma coisa e está no feminino. A gente diz a velocidade, não o velocidade, por isso que ela é feminino. Cidades também, a gente diz as cidades, as galinhas, as ruas, as minhocas, as barrigas, as pipocas, a velocidade. Então, se você tem dúvida o que é masculino e o que é feminino, na hora de você fazer, de saber dos substantivos, você jogar ali, mudar o artigo. Se for a, vai ser feminino, se for o, vai ser masculino. Então, a cidade, o município daí é masculino. E agora de verde as palavras, os substantivos masculinos. Cachorros, postes,
Metro, quadrado, carros, milhos, negócios, restaurantes e galetos. Então, olha só, também temos 8 palavras aí masculinas no nosso texto aqui. Os cachorros, os postes, o metro quadrado, os carros, os milhos, os restaurantes, os negócios, os galetos. Beleza? Então aqui está também corrigido, assim que tem que ficar lá circulado no seu texto. De verde os substantivos masculinos, de azul os substantivos femininos. Na letra C, dizia assim: procure no dicionário o significado das palavras. E aí eu tinha dito, né, que podia ser no dicionário, podia ser na internet, né? Era só você usar a fonte de pesquisa que você tivesse disponível. E aí nós tínhamos 3 palavras: ideal, transformar e galeto. Então vamos ver o significado da palavra ideal. O prof usou como fonte o dicionário Dício, que é aquele aplicativo lá de celular que a gente usou na sala de aula. Então vamos ver. Ideal. No dicionário do prof está bem assim, ó. Ideal. Aí ele vem a palavra separada silabicamente. Ideal. Então é uma palavra com 3 sílabas. Embaixo ele vem dizendo a qual classe gramatical pertence a palavra ideal. Então está dizendo aqui que ele é um adjetivo. Esse ADJ que tem antes do adjetivo ali é a abreviação da palavra adjetivo. E aí vamos ver o que significa adjetivo. Aliás, o que significa ideal. Aí nós temos 2 definições. Que só existe na imaginação. Fantástico, quimérico, mundo ideal. 2. Que possui a suprema perfeição. Perfeito, beleza ideal. Então, esse beleza ideal é uma frase de exemplo aqui, né? Então, agora nós vamos lá no nosso texto, vamos achar a palavra ideal e vamos ver onde qual dessas 2 definições que ela se enquadra. Então, aqui no nosso texto, a cidade ideal de um cachorro. Então, vamos pensar o que será que pode ser esse ideal de um cachorro? O que é essa cidade ideal? Vamos mudar então essa palavra ideal pelo que está escrito ali. Ó. A cidade que só existe na imaginação de um cachorro tem um poste por metro quadrado, não tem carro, não corro, não morro e também nunca fica apertado. Aqui as palavras estão no singular de novo, porque o prof está pegando o texto original. Vamos pegar agora a segunda definição. A cidade que possui a suprema perfeição, ou a cidade perfeita de um cachorro, tem um poste por metro quadrado. Então, se a gente for olhar, essas 2 definições se encaixam nisso. Por quê? O que é o ideal aqui? O ideal é aquela coisa que só existe na imaginação, mas que é aquela coisa perfeita. Ela vale as 2 coisas aqui nessa frase. Então, a cidade ideal de um cachorro, né? Pensa assim, ó, que a cidade perfeita para um cachorro, a cidade que seria fantástica, que seria maravilhosa para um cachorro, ela ia ter um poste por metro quadrado. Não tem carro, ele não corre, ele não morre, né? Porque essa frase está dizendo assim que o cachorro muitas vezes é atropelado, né? Tem que correr do carro, etc e tal. E também nunca fica apertado. Por que não ia ter carro? Porque só ia ter um poste, porque ia ter um poste a cada metro quadrado. Então não ia ter espaço para carro nenhum passar. E o cachorro nunca ia ficar apertado, porque se você tem um cachorro em casa aí e vai passear com ele de vez em quando, você sabe que cada poste o cachorro tem que parar e fazer um xixizinho. Então o cachorro nunca vai ficar apertado, porque tendo um poste a cada metro, ele ia poder fazer xixi à vontade. Vamos aí agora para a segunda palavra, que é a palavra transformar. Lá no dicionário está dizendo assim: transformar, transformar. 3 sílabas. VTD. VTD significa verbo transitivo direto. Além quando a gente estudou as classes gramaticais, falou que existia verbo, substantivo, adjetivo e tal, mas cada uma dessas classes gramaticais elas são também esmiuçadas, né? Elas só têm outras classes dentro dela. Os verbos, por exemplo, têm vários tipos de verbo. Um dos tipos é o transitivo direto, que aqui não cabe a vocês estudar agora, vocês vão estudar mais para frente, lá no 6º, 7º, 8º ano. E aí no verbo transformar nós temos 3 definições.
dar nova forma a, possuir uma nova forma. Número 2, alterar o estado de, converter, mudar. Número 3, mudar a feição, a natureza de, transfigurar. Novamente, nós vamos lá na nossa frase, na frase do texto original, e vamos achar qual dessas três definições se enquadra. Então, nós temos ali o texto. A cidade ideal da galinha tem as ruas cheias de minhoca. A barriga fica tão quentinha que transforma o milho em pipoca. Vamos mudar esse que transforma. Então, a barriga fica tão quentinha que dá uma nova forma ao milho em pipoca. Podemos dizer que sim, né? Que a barriga fica tão quentinha que muda, né? Que dá uma nova forma para o milho. Pode ser. Próximo. A barriga fica tão quentinha que altera o estado do milho em pipoca. Ou converte o milho em pipoca. Que muda o milho em pipoca. Essa aqui é uma boa definição, né? Melhor que a primeira, inclusive. Vamos para a terceira. A barriga fica tão quentinha que muda a feição, que muda a natureza do milho em pipoca, que transfigura o milho em pipoca. Essa definição também tá certa. Na verdade, as três definições dão certo. Mas a mais certa é a definição 2, né? Porque a barriga fica tão quentinha que muda o milho em pipoca, que transforma o milho em pipoca. Então, aqui nós achamos a definição mais certa. E a última frase, a última da tarefa, a palavra galeto. Galeto, galeto, 3 sílabas também, e é um SM, substantivo masculino, né? Que a gente já descobriu isso lá na primeira atividade, na letra A. Então, o que é um galeto para o dicionário? Frango novo que se prepara assado no espeto. Então, um galeto é um frango novo que se prepara assado no espeto. Vamos ver se isso combina com a nossa frase agora. Atenção, porque nesta cidade corre-se a toda velocidade. E atenção que o negócio está preto. Restaurantes assando galeto. Então, restaurante assando galeto. Vamos ver se o restaurante está assando o quê? Um frango novo, né, que se prepara assado no espeto. Então, se está assando um galeto e o galeto é um frango novo que se prepara assado, então é isso mesmo. Então, nós descobrimos. Por que o prof fez isso de ver a palavra, ver a definição e ir lá no texto achar qual definição que está certo? Porque é isso que vocês precisam fazer. Não basta simplesmente olhar a palavra e dizer, o significado é isso. Porque depende muito da frase. Às vezes uma frase está dizendo uma palavra, a definição tem lá 5 definições, mas não é a definição 1, não é a 2, não é a 3, não é a 4, é a definição 5. Então você tem que sempre olhar e ver qual que se encaixa melhor, qual que você consegue entender melhor, tá bom? Então, sempre que você for procurar uma palavra no dicionário, você vai olhar no dicionário, certo? E volta lá onde você queria ver aquela palavra e ver onde é que ela se encaixa melhor, beleza? E agora, finalmente, né, depois de aí 18 minutos, vamos para a aula da semana 31. E essa vida de adulto, né? Coisa boa, a gente vai, a gente pode comprar as coisas, pode fazer quase tudo que a gente quiser, mas também nós temos aí os boletos, as contas, as faturas para pagar. Pede para o papai e para a mamãe ver se eles preferem ser criança ou ser adulto. Tenho certeza que a maioria prefere ser criança, porque não precisa pagar conta. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre contas. Aqui nós temos 3 exemplos de conta, né? A conta de luz, conta de água e também uma conta de internet. E nós vamos estudar a conta de luz, mas, né, ela vale também aí para as outras contas também, tá? Nós vamos estudar o que é essa conta de luz, nós vamos destrinchar isso, vamos pegar pedaço por pedaço, né? São 3 pedaços, nós vamos pegar e vamos descobrir o que tem em cada um desses pedaços. Deixa eu só ativar minha canetinha aqui, vamos pegar a cor, pode ser azul. Vamos lá. Então, olha só,
Essa parte aqui do texto, da fatura que vocês estão vendo bem grandona, ela veio aqui dessa partezinha, ó, tá aqui mostrando, veio dessa partezinha aqui da fatura. Então, o que que nós temos? Nós temos nessa parte o nome da empresa que fornece o serviço, né? Nesse caso é a Copel. Se fosse serviço de água, seria a Sanepar. Se fosse uma empresa de outro estado, não seria a Copel, seria outra empresa, porque a Copel não atende todo o Brasil, é só aqui no Paraná que ela tem a energia de luz, né? Então, se você olhar aqui, ó, Copel significa o quê? O CIO é Companhia Paranaense de Eletricidade. Então, nós temos aqui Copel, o símbolo da Copel, aqui o telefone. E aqui embaixo nós temos as coisas que realmente interessam. Aqui onde está essa barrinha azul, o prof apagou o nome da pessoa que é essa conta, né, por questão de sigilo, de privacidade. Então, mas é aqui que vai o nome de quem está a conta de luz, né? Normalmente o papai e a mamãe colocam a conta no nome deles. Ah, mas se você tem uma casa alugada, às vezes o dono da casa quer que deixe a conta no nome dele mesmo. Então, isso depende muito, tá? Mas normalmente é o nome do morador que vai ali. E nós temos o endereço aqui, ó. Esse R aqui embaixo significa rua. Esse S é São. Então, Rua São Marcos 687. Então, esse aqui é o endereço. Esse RC aqui é o número da Copel para eles acharem melhor o endereço. E aí nós temos o bairro Guanabara, Francisco Beltrão, Paraná. E agora um dado importante aqui, ó, que é o CEP. O CEP é o código postal da rua. Então, cada rua tem um número, né? E ele serve para para as empresas lá, o correio, para as empresas de companhia telefônica, de internet, de luz, de água, etc., acharem bem fácil o endereço. Então, é para isso que serve o CEP. Porque existem várias cidades que têm o mesmo nome de rua. Então, por exemplo, Rua São Marcos. O nome de santo é um nome bem comum para se dar para ruas. Então pode ser que exista a Rua São Marcos aqui em Francisco Beltrão, pode ser que exista em várias outras cidades. Mas a Rua São Marcos, que tem o CEP 85 604 160, é na cidade de Francisco Beltrão. Em outras cidades pode ter o mesmo nome, Rua São Marcos, mas o CEP vai ser outro. E aqui embaixo nós temos o CPF. O CPF é o cadastro de pessoa física e ele é da mesma pessoa que está o nome aqui em cima, certo? Então o CPF é equivalente ao nome da pessoa que está ali em cima. E nós temos aqui o mês de referência da conta. Aqui é a parte bem importante, ó. O mês de referência é o quê? De qual mês que é essa conta? Então essa conta aqui é de setembro de 2020, setembro desse ano. E o vencimento é quando que essa conta vai vencer. Então, as contas, elas normalmente têm uma data de validade. E por que tem uma data de validade? É para dar uma data para a pessoa que gastou aquela conta, que precisa pagar, para ela efetuar o pagamento. Então, a pessoa que tem essa conta aqui, precisa efetuar o pagamento até 26 de setembro de 2020. Senão, ela vai pagar multas. E aí, nós temos aqui em amarelo a unidade consumidora. Aqui, ó, unidade consumidora. A unidade consumidora, o que que é? É um número que a Copel dá para cada casa. Então, cada casa vai ter um número diferente, né? Para não ter erro lá na hora de fazer a leitura, por exemplo, olha só, nós temos aqui Rua São Marcos 687. Vamos fazer de conta que a casa vizinha da Rua São Marcos 687 é a Rua São Marcos 681. E vamos dizer que está meio apagadinho esse número 7 aí e vai parecer o 1. Ó. Se eu deixar apagadinho, ver se eu consigo aqui, ó, vai aparecer o número 1. Só que aí o cara que vai lá fazer a leitura da conta não vai saber, então ele vai olhar pela unidade consumidora, daí ele descobre. E nós temos embaixo da unidade consumidora o valor a pagar, né? O valor da conta, R$ 216,74, né? A conta aí ficou meio carinha essa conta. Então, o que é importante nessa parte? O mês da referência, né, que é o mês de quando que aquela conta foi feita,
o mês de a data de vencimento, que é até quando que aquela conta precisa ser paga. Precisa ser paga no dia 26? Não, eu posso pagar no dia 25, no dia 24, 23, mas eu tenho até esse dia. Se eu não pagar até esse dia, vai vir multa, vai vir juro, etc. e tal. E também é importante ver aqui a unidade consumidora, que nada mais é do que o número da casa, né? O número de cada casa. Como se fosse o nome de cada casa que a Copel dá, só que em forma de número. A segunda parte da conta é a parte onde mais tem informações, tá? Então, presta bem atenção aí. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o histórico de consumo e pagamento, que está aqui, ó. O que é esse histórico? Esse histórico é para você saber, para a pessoa que está com a conta aí, saber quanto ela pagou nos outros meses, para mais ou menos saber quanto ela gastou de luz nesses meses. Então vamos ver. Olha só, nessa casa aqui, dessa nossa conta, foi gasto lá no mês de dezembro de 2019, foi gasto 132 kWh, que é a unidade de medida que a Copel faz para cobrar a energia elétrica. E nesse último mês agora foi gasto 183 kWh. Então, é quilowatts-hora que chama, né? Não é quilowatts por hora, é quilowatts-hora. Então, ele gastou um pouquinho a mais do que nesse mês de dezembro. E no mês de julho gastou bem menos ainda. Olha só, gastou só 50, assim como no mês de junho gastou 50, tá? Então, aumentou bastante a luz aí, não sabemos por quê. Aí a pessoa da casa que sabe, né? Provavelmente começou a ficar calor, começou a usar mais o ventilador, talvez o ar-condicionado, né? Começou a abrir mais a geladeira várias vezes no dia para pegar água gelada. Então, todas essas coisas fazem aumentar o consumo de energia. E aí, nós temos outras informações importantes. Por exemplo, aqui, ó, o número de quilowatts-hora medido. Então, nos últimos 30 dias, nessa casa aqui, foi medido 168 kWh, que é o que foi faturado também, ó. Então, o número de medidos nessa casa foi igual ao número de faturado, e normalmente é isso mesmo, tá? Normalmente o tanto que se mede é o tanto que se fatura. E aí, a própria conta já vem aqui com o consumo médio diário. O que significa isso? É o tanto que aquela casa gastou por dia, mais ou menos, que foi 5,60 kWh. E nós temos aqui também o dia da leitura anterior. Então, lembrando que essa aqui é a conta de setembro, ó, a leitura anterior foi feita dia 6 de agosto de 2020. E aí nós temos a data atual, ó, foi feita dia 9 de setembro de 2020. E a próxima leitura, bem provavelmente, vai ser dia 7 de outubro de 2020. Então, todas essas coisas estão aqui na parte de cima, certo? E aí, aqui embaixo, nós temos a descrição de tudo que foi gasto. Então, vamos ver. Tem aqui, ó, acréscimo moratório. A letra tá meio pequena, gente, mas o prof vai ler aqui para vocês, tá? Acréscimo moratório. Então, veio 24,85 de acréscimo moratório. O que é isso? É um dinheiro a mais que é cobrado porque quem tem essa conta atrasou a conta. Nós temos também juro da conta anterior, que é 15,46, então mais um jurinho. Então, olha só, não pagou a conta, então tem o acréscimo moratório, mais o juro da conta anterior, e olha só, mais uma multa no atraso por pagamento, que deu 9,27. Então, só aqui, fazendo uma conta bem por cima, já deu uns quase 50 reais, só por ter atrasado a conta. Então, é bastante. Então, por isso que é bom não atrasar as contas. Aí, conta de iluminação pública do município, 28,86. O que é essa iluminação pública? Se vocês prestarem atenção, na frente das casas existem os postes de luz, né? Essa luz da rua. E alguém tem que pagar por essa luz da rua. E quem paga? Quem mora naquela rua. Então, né, vem lá na nossa conta de luz
essa taxa de iluminação pública. A gente também paga pelos postes da rua. Então, quando você pensa assim, a luz da rua é de graça, não é. Alguém paga, sempre alguém vai pagar, tá bom? E olha só, nós temos aqui ó, também ó, um serviço de religação. Então significa que alguém que usou que é dono dessa conta de luz aqui, ó, deixou a conta ser cortada e aí teve um serviço de religação. Né? Então, quando atrasa muitos meses, a conta é cortada e aí você tem que pagar todas as contas e aí a Copel vai lá na tua casa e religa essa luz. Só que eles cobram para fazer esse serviço. Nesse caso, R$ 11,27. Tá? Essas são as partes importantes da segunda parte da conta. E nós temos aqui ó, o reaviso de vencimento. Então, se tem alguma conta atrasada, aqui nesse espaço amarelo vai estar escrito quais meses estão atrasados, tá bom? Então, esses detalhes são importantes de saber, né? Eles não estão ali por acaso, tudo significa alguma coisa. E aqui nós temos outra coisa importante, aqui embaixo, ó, que é a base do cálculo do ICMS, né? E o valor do ICMS. ICMS é o nome de um imposto que a gente paga. E nessa conta aqui, ó, o tanto de imposto é R$ 36,86. Então, acho que é isso, porque está bem difícil de ler ali. Mas, se eu não me engano, é isso mesmo. R$ 36,86 só de imposto, né? Então, você paga a energia elétrica, mas você paga o imposto para você ter acesso a essa energia elétrica. Mesmo você pagando, você tem que pagar mais por poder usar. Né? O Brasil é um dos países que mais a gente paga imposto, por tudo, praticamente. E agora vamos para a terceira e última parte da nossa fatura. Nós temos aqui o vencimento, de novo, o valor a pagar, o mês e aqui é o número da matrícula da casa, né? Lembra que é aquele número que está em amarelo lá em cima. Essa parte aqui de baixo, ela fica com o pessoal quando você vai pagar lá na lotérica, né? Quando você vai pagar em algum lugar a conta de luz, que não seja pelo celular, a pessoa passa isso aqui na maquininha. E o que aquela maquininha faz? Ela lê esse código de barra aqui. Ó. Esse código de barra, o prof não vai explicar exatamente o que ele é. Eu vou deixar um vídeo linkado aqui no izinho, ó, é do canal Manual do Mundo, muito legal. Várias coisas das aulas, das nossas experiências de ciência, o prof pega de lá. Vale a pena dar uma olhada nesse canal, tá? Então ele está explicando para que serve esse código de barra, né? O que é esse código de barra. Mas basicamente o código de barra ele contém todas as informações que o prof falou para você. As mais importantes estão todas aqui, nesse código, nesse número. Então quando o cara passa lá na maquininha esse código de barra, o computador vai ler. E o que é esse código de barra? Eles são números de 0 até 9. Esses números aqui de cima são representados por essas barras. Né? Então, vai lá no vídeo do Manual do Mundo e assista que vocês vão entender melhor. Tá bom? Mas o código de barra é uma coisa muito importante aí nas faturas. Sem ele, você nem consegue pagar a conta, porque senão aí o computador não consegue ler. Certo? A nossa frase secreta é: aprender nunca é demais. Então, deixa aqui nos comentários a frase secreta que aprender nunca é demais e vamos para as atividades porque esse vídeo já está ficando muito grande. As atividades são para fazer no caderno, tá bom? Vai lá no PDF que o prof manda no grupo dos pais e lá vai ter o quadro para você copiar bem certinho como é para pôr. Mas basicamente é o cabeçalho com o dia, né, a semana que é essa aula e aí as atividades. Então vamos começar com as questões. É só uma questão, mas tem várias letras. Então vamos lá. Você vai pedir lá para o pai, para a mãe, uma fatura de energia elétrica, tá? Não vai precisar riscar nela, não vai precisar rasgar, não vai precisar fazer nada. Então pode ser uma fatura que não foi paga ainda, tá?
mas qualquer fatura serve. Tenta pegar as faturas que ainda são desse ano, né? Não vai pegar uma fatura lá de 2005, pega uma fatura agora de 2020, beleza? Então você vai lá na sua fatura de energia elétrica e vai escrever no seu caderno o número da unidade consumidora. Então você tem que encontrar lá na fatura de energia elétrica o número da unidade consumidora, o CEP da sua rua, o valor a ser pago pela fatura, o tanto de quilowatts-hora gastos no mês. Importante é saber que é no mês, tá? Não é por dia, não é aquela média diária, é por mês. O dia que foi feita a leitura, a previsão da próxima leitura e os 5 últimos dígitos do código de barras, tá bom? É isso que você vai fazer de atividade. Pega a sua fatura de energia elétrica, encontra todos esses itens, escreve, manda foto para o prof da atividade e está feita a aula. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, então. É uma aula complicada. Se não entendeu, volta aí no vídeo. Já está com 35 minutos, mas dá para voltar a assistir de novo para entender, beleza? Corrijam as tarefas, mandem fotos para o prof da atividade feita. E se não entendeu alguma coisa, chama o prof no WhatsApp que eu respondo, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau! Estação Pipoca.